Hora de darmos continuidade para mais uma aula de Eletrônica Digital 1 e dessa vez a gente vai conhecer o método da soma dos produtos. Não antes sem dar uma revisada no que a gente viu nas últimas aulas. Então, na nossa aula passada, nós aprendemos que circuitos que têm várias portas lógicas também podem ter suas tabelas verdade. E a gente viu como constrói uma tabela verdade. Aqui um exemplo eu tenho esse circuitinho, onde eu tenho A ou B e C barrado, e eu quero saber qual que é o resultado da operação lógica criada por esse circuito para cada uma das combinações possíveis de A, B e C. Como a gente tem 3 variáveis, no nosso caso, nós acabamos tendo 8 possibilidades de combinação, que são essas daqui. Lembrando que quando a gente tem apenas 4 combinações, acontece de se utilizar apenas 2 variáveis. E quando a gente tem 2 combinações, a gente tem apenas uma variável. Isso porque para construir essa tabelinha é basicamente 0, 1, 0, 1, 0, 1, depois 0, 0, 1, 1, depois 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Se eu tivesse mais uma variável, eu colocaria zeros aqui até o final e depois continuaria com mais 8 linhas 1. Enfim, o primeiro passo para construir a tabela verdade disso aqui é fazer operação por operação. Nossa primeira operação vai ser essa daqui, A ou B. E aí a gente pega os valores de A ou B e calcula. Nessa etapa o C é ignorado. O próximo passo é nós encontrarmos a próxima operação, que é o C barrado, que resulta em isso aqui. E por fim, nós temos que fazer a operação que junta os dois, que é A ou B e C barrado, que resulta nessa tabela verdade, que é o resultado final para a nossa tabela desse circuito. Então, essa última coluna pode ser chamada de S, visto que a nossa saída foi chamada de S. Com base nisso, nós já somos capazes de construir a conversão entre um circuito lógico e uma expressão booleana, de um lado para o outro, que a gente viu nas aulas anteriores a essa. E também, como a gente acabou de revisar, a gente pode sair de um circuito lógico e ir para uma tabela verdade, ou de uma expressão booleana e ir para uma tabela verdade. Só que percebam que as setas que eu tenho aqui, a primeira é para as duas direções. Já as outras duas são só de uma direção. Porque a gente não sabe até o momento como voltar da tabela verdade e construir um circuito ou uma expressão. E é isso que a gente vai descobrir agora. A começar que, na verdade, nós não podemos voltar para um circuito a partir da tabela. Mas sim, nós podemos construir um circuito que cause como resultado aquela tabela. Ou seja, nós podemos fazer um circuito que é funcionalmente idêntico ao que a tabela está identificando, mesmo que o circuito acabe não tendo o mesmo desenho
que tinha originalmente algum outro circuito que gerava aquela tabela verdade. O fator importante aqui é que, do ponto de vista de funcionalidade, esse circuito que vai ser tirado a partir da tabela verdade é idêntico a qualquer outro circuito que gere a mesma tabela verdade. Para fazer isso, a gente vai utilizar o chamado método da soma dos produtos. E ele é bem simples. Vamos considerar essa tabela verdade. Eu tenho aqui todas as combinações possíveis para as minhas 3 variáveis A, B e C. E eu quero, por algum motivo da minha aplicação, que as saídas sejam 1 apenas nessas condições aqui. Essa e essa. E para que todas as outras condições, a minha saída deve ser 0. Para fazer isso, nós vamos adicionar mais uma coluna na tabela, que vai ser a expressão de soma dos produtos para cada linha. E a expressão de soma dos produtos é bem simples. Basta pegar todas as variáveis e colocar aqui A, B, C. Só que entre cada variável a gente vai ter uma operação e. Por isso é chamado um produto. E agora o fator mais importante que faz esse negócio funcionar é o fato de que toda vez que a linha contiver um 0, a variável correspondente, nesse caso aqui é o A, vai ser invertida. Então vai ficar A barrado B. O B tem um 1, portanto, ele não vai ser invertido. E C tem um 0, então ele vai ser invertido. A barrado, B, C barrado. Essa é a minha linha, terceira linha da tabela, construída a partir da soma dos produtos. Vamos fazer a mesma coisa para as outras linhas. Então, coloca A, B, C, A, B, C. E inverte sempre que eu tiver 0. Então, nesse caso aqui, da segunda linha verde aqui, eu tenho 1 para o A, vai ficar igual, 0 para o B. Então, vai ficar B barrado, 0 para o C, vai ficar C barrado. E na linha seguinte, eu tenho 1 para o A, fica igual, 1 para o B, continua igual, 0 para o C, vai ficar C barrado. Cada linha dessa é um produto. E esse circuito, essa expressão é chamada de soma dos produtos porque no final você vai somar as 3. Nesse caso, nós temos o seguinte: ABC mais ABC mais ABC. Aqui na primeira ficou A barrado B, C barrado, ou A, B barrado, C barrado, ou A, B, C barrado. E agora que a gente tem a expressão, fica simples nós construirmos o circuito, já que o procedimento para construir circuito já é conhecido pela gente. Vamos construir então o circuito, começando pela primeira etapa ali
eu criei um barramento aqui que vai descer contendo os contatos de A, de B e de C e comecei a conectar. Nesse caso aqui, o A é barrado, vem aqui embaixo, o B passa reto e o C é barrado. Todos eles vão para uma operação E. Percebam que nesse slide eu não estou usando a barra como símbolo de barrado, e sim o apóstrofo seguido da letra. Funcionalmente é a mesma coisa, é uma representação diferente para exatamente a mesma coisa, a barra em cima ou o apóstrofo ao lado da letra, seguinte da letra. Então, o apóstrofo tem que vir depois. Se eu tiver, que nem nesse caso aqui, A barrado, B, o A está sendo invertido. Para o B ser invertido, eu teria que ter B barrado com apóstrofo depois do B. Tá feita então a nossa primeira linha. A linha seguinte, mesmo procedimento, o A dessa vez passa reto, o B é invertido e o C é invertido. Por fim, a nossa terceira linha, que é A que passa reto, B que passa reto e C que é invertido. Agora nós temos 3 saídas nesse circuito, porém nós precisamos ter apenas uma saída S, que resulte nessa tabela verdade. Para fazer isso, nós somamos as 3 saídas, por isso é chamado de soma dos produtos do nosso circuito. Para somar as 3, usamos uma porta OR. Tá aqui a nossa porta OR. Esse circuito funciona porque, na verdade, vamos lembrar que a porta E só dá 1 caso todas as suas entradas sejam 1. Então, vamos pegar, por exemplo, o primeiro circuitinho aqui, a primeira parte dele, a porta E de cima. Essa porta E, ela sozinha, para ter o resultado 1, precisa ter 1 em todas as suas entradas. Só que essa linha como um todo, para que a saída dê 1, eu vou precisar de 0 no C, 1 no B e 0 no A, que corresponde precisamente à terceira linha da tabela. Visto que A igual a 0 vai ser invertido, vai virar 1, B é 1, vai passar reto, C é 0, vai ser invertido e vira 1. Portanto, essa saída liga na terceira linha da tabela. Para todas as outras linhas da tabela, esta saída, a primeira, não liga, visto que para todas as outras combinações não vai ter 3 uns na entrada da porta E. E aí isso é feito da mesma forma para cada uma das portas E. Cada porta E, então, serve para garantir a saída em nível 1 somente para a sua linha da tabela. Quando a gente tem várias linhas da tabela que a gente precisa de saída 1, portanto, nós, no final da operação, colocamos uma OR que diz: se qualquer uma dessas E der 1, a saída vai ser 1. Lembrando que para a porta OR sair 1, basta que pelo menos uma entrada seja 1. Portanto, o procedimento para fazer esse circuito de soma dos produtos se resume a pegar as saídas que tem 0 e deixar de lado, não mexer nelas. Pegar as saídas que tem 1 e criar uma porta E, uma AND.
pegar as entradas que tem 0 e inverter antes de colocar na entrada da AND. Já as entradas que tem 1 não precisa inverter, entra direto na AND. E no final, se tiver mais de uma linha com 1, soma todas as linhas, ou seja, coloca todas as linhas dentro de uma porta OR. Para concluir, então, mais um exemplo. Esse vai ser mais simples e mais direto. Eu só tenho uma linha contendo saída em nível 1. Portanto, para construir a expressão soma dos produtos, basta que esta uma linha seja formada. Vai ser assim: A, B, C, 0 para o A, então vai ficar A barrado, 1 para o B vai ficar igual, 0 para o C vai ficar C barrado. Não tem mais nada, portanto, nesse caso, não precisa de soma, visto que só temos um produto. E o resultado do circuito resultante vai ser esse daqui. A invertido, E, B, E, C invertido. Um detalhe interessante é que, como eu falei lá atrás, a construção de um circuito pela soma dos produtos, ele cria um circuito que é funcionalmente equivalente, mas nem sempre tem o mesmo desenho de um outro circuito que também gere a mesma tabela verdade. E essa tabela verdade aqui que a gente está vendo nesse momento, na verdade, é a mesma tabela que a gente viu em outro circuito em uma aula das anteriores, que é esse circuito aqui de baixo. Portanto, ambos os circuitos são iguais do ponto de vista de lógica booleana. Ambos os circuitos têm a mesma tabela verdade, então eles cumprem a mesma função, mesmo que um seja menor, mais simples do que o outro. E aí entra o detalhe que sempre que a gente tem um circuito menor, mas a funcionalidade é a mesma, a tabela verdade é a mesma, o circuito menor é chamado de circuito simplificado em relação ao outro. Na próxima aula, nós vamos começar a entender um pouco melhor esse negócio de circuito simplificado e aprender a criar circuitos simplificados, visto que o método da soma dos produtos que a gente viu nessa aula de hoje, ele funciona, ele é capaz de gerar um circuito a partir da tabela verdade, só que quando a nossa tabela tem um número grande de 1 nas saídas, o circuito também fica bem grande. E às vezes não é necessário que o circuito seja tão grande, porque existe uma alternativa que gera exatamente a mesma tabela verdade, com bem menos portas lógicas. Isso a gente vai ver em detalhes aí nas aulas seguintes. Para a aula de hoje isso é tudo, então até mais. Tchau, tchau.